Se é necessário assim, para te encontrar aqui. Olá pessoal, muito boa noite a todos e que o Espírito de Deus te ilumine. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro. Como foi a sua quinta-feira? Como foi o seu dia? Você passou o dia com a sua família? Você orou, você leu a palavra? Você trabalhou, você se dedicou a um projeto? Você aprendeu algo novo? Como foi a sua quinta-feira? Espero que a sua quinta-feira tenha sido uma quinta-feira abençoada e proveitosa. Espero que o Senhor Jesus tenha sido visto através da sua vida, das suas atitudes, das suas ações, das suas reações, e que Deus possa a cada dia lhe abençoar, tá bom? E que haja de fato uma independência na sua vida em todas as áreas. Nós vamos orar exatamente para que isso aconteça daqui a pouquinho, em nome de Jesus, e que você tenha uma saída para esse problema econômico, para esse problema familiar, sentimental, espiritual, e que Deus possa falar com você. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que têm usado a cabeça, têm pensado e têm colocado na balança a sua vida espiritual e elas têm entendido o propósito de Deus para as suas vidas nesse mundo. Então você que está nos acompanhando agora, creia que existe um propósito maior diante de Deus para você, tá bom? Que você possa receber através dessa palavra que vamos dar uma direção forte para a sua vida. Eu vou direto porque é um pouco longo, mas para você entender um pouco, porque chegou o momento de Moisés falar com o faraó. Chegou o momento de Moisés se apresentar diante do faraó, que considerava-se o Deus da terra, faraó que era a autoridade máxima em todo o Egito, não havia ninguém acima dele, a autoridade de Deus realmente nesse mundo. De repente entra no seu palácio Moisés e Arão. Arão acompanhando o seu irmão Moisés. Moisés já havia habitado ali. Eu fico imaginando Moisés entrando naquele lugar que outrora ele habitou. Ele comeu na mesa, ele aprendeu os costumes, ele que viveu naquele lugar até então convidado, fazia parte daquele lugar, e agora ele volta àquele lugar justamente como enviado de Deus para falar diretamente com o faraó. Porque quando uma pessoa se endeusa, se a pessoa se coloca como um Deus, só Deus para fazer com que ela se coloque no seu lugar. Não tem outra pessoa para colocá-la no lugar senão Deus. E ele vai fazer isso. Você pode ter certeza disso. Você pode ter absoluta certeza disso. Não há ninguém que esteja acima do senhorio do Deus vivo. E Deus sabe exatamente como trazer cada servo para a sua vontade, para o seu lugar. Agora o Espírito Santo naturalmente dá tempo a cada um de nós para que venhamos de fato e de verdade reconhecer e colocar a nossa vida diante dele, entendendo que não somos absolutamente nada. Nós não somos nada. Somos servos e temos que nos colocar como servos nesse mundo para servir. Servir o próximo, servir a pessoa que você trabalha. Você que é empresário, tem seus colaboradores, claro, há sim a autoridade sobre você, mas você tem que tratar as pessoas como seu igual. Você tem que tratar as pessoas exatamente como você quer ser tratado. Você tem que se colocar no lugar de alguém quando você vai falar alguma coisa. Se fosse você ouvindo. Agora, quando você está na posição de faraó, apenas de julgar, vai chegar um momento, vai chegar uma hora, em que aqueles que estão naquela condição vão usar a cabeça e elas vão então clamar a Deus e elas vão passar a depender da fé. Elas vão passar a depender de Deus e aí o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Então, olha só, Êxodo 5, o exato momento em que
Moisés chega a Faraó. Vamos lá. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó ele falou para Moisés: quem é o Senhor? Não conheço. Não conheço nem o Senhor. Eu nunca ouvi sua voz. Como é que eu vou liberar o povo, a mão de obra do Egito? Porque, repito, eles chegaram ali através de José como convidados de honra. Agora, depois de um tempo, eram escravos. Escravos de caprichos humanos. Não tinham mais uma causa, não tinham mais um propósito no Egito. Não faziam mais parte, não tinham mais participação no Egito. Eles eram escória. Eles foram deixados de lado. Então, o máximo que eles tinham que fazer é clamar. É o que você tem que fazer quando você passa por um momento de desprezo, de humilhação, de fardos, de cargas. Você tem que clamar. E quando você clamar e Deus falar com você, se posicione. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Se posicione para que você possa vencer e alcançar a sua vitória. Tá bom? Então vamos continuar dizendo: e eles disseram: o Senhor dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. Quer dizer, Faraó falou assim: vocês querem sair, vocês querem ir para o deserto, vocês querem ir sacrificar, orar ao Deus de vocês, façam isso aqui mesmo. O Faraó não quer soltar, o Faraó não quer largar uma mão de obra tão barata como era aquele povo. A força, eles eram fortes. Eles eram fortes e faziam o Egito crescer. Eles eram fortes e faziam o Egito avançar. Enquanto o Faraó ficava no palácio, dando ordens. Enquanto o Faraó ficava no palácio e não sabia, não conhecia a realidade das pessoas. Não conhecia o que o povo passava, apenas o que o povo produzia. E quando a pessoa não tinha mais saúde para produzir, morriam pisando tijolos. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando com você. Faraó não quer que você ouça isso. Faraó não quer que você acompanhe isso. O diabo não quer que você entenda isso. Porque você vai ficar escravo do vício, escravo das drogas, escravo de um sentimento, de uma mágoa, escravo de uma situação quando Jesus quer te libertar. Ele quer te livrar disso. Ele quer que você se livre, se liberte, seja livre espiritualmente. Você seja livre. O Espírito de Deus é para que você seja livre. Não aceite opressão por nada. Não admita a opressão por nada. Porque Jesus, ele o chamou para a liberdade. Isso é muito forte. Aí continua dizendo, versículo 5, e diz também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós vos fazeis abandonar as vossas cargas? Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamo, dizendo: vamos sacrificamos ao nosso Deus. Faraó falou assim: eles estão ociosos, dê mais trabalho. Eles estão ociosos. Eles estão muito ociosos. Quando a pessoa está ociosa, está pensando, a pessoa pensa. Eles estão pensando em liberdade, pensando em sacrificar ao Senhor. Sacrifica aqui mesmo. Faça aqui mesmo. Eles estão ociosos. Olha só a palavra, ociosos. Eles estão ociosos. Dá trabalho.
Dá trabalho porque se der trabalho não pensa. Dá trabalho porque se der trabalho não usa o raciocínio, não usa a cabeça. Olha só o pensamento de Faraó. Olha o pensamento de Faraó. O povo tinha uma quantidade de tijolos para produzir e produziam, porque o Egito trazia palha. Agora Faraó falou assim, bom, já que eles estão com tempo para pensar em liberdade, vamos dar trabalho para eles, que eles vão parar de pensar. Então o povo tinha que buscar a palha, trazer a palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. Era impossível. E porque isso não acontecia, eles eram chicoteados. E quem chicoteava? Porque o Faraó, ele colocou homens do próprio povo de Israel sobre os demais, como responsáveis. Colocou ali um poder de hierarquia. Então aqueles homens eram escravos, mas tinham algemas de ouro. Apenas tinham algemas de ouro. E o povo de Israel tinha algemas de prata. Mas eram escravos da mesma forma. Apenas receberam um pouco de autoridade para poder sentirem-se importantes e com poder, mas na verdade eram escravos do mesmo jeito. E estes supervisionavam e estavam ali para poder ajudar o faraó, ajudar aquele poder cada vez mais do Egito, aquele poder, aquele monopólio que ia crescendo com cidades fortificadas, com deuses sendo erguidos, com fortificações e um poder como não tinha em nenhum outro lugar do mundo. Cuidado, você que está nos acompanhando, cuidado, para você não se sujeitar a poderes que vai contra a sua fé. Seja humilde, seja uma pessoa de fé e humilde diante de Deus. Aí, olha o que o faraó falou, eles estavam ociosos. Então, olha o que o faraó falou, no versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem dele e não confiem em palavras mentirosas. Ele queria que o povo visse Moisés como mentirosos. Moisés é um mentiroso. Moisés não é enviado de Deus coisa nenhuma. Moisés está aqui para piorar o trabalho de vocês. Então olha o que o diabo fez. Moisés chegou, o trabalho piorou. Aumentou a carga, aumentou o trabalho. Eles ficaram felizes porque acharam que iam ser livres e na verdade o trabalho aumentou. E depois na sequência você vai ler e você vai ver que foi isso que aconteceu. Eles agravaram o serviço e foram chicoteados porque eles não conseguiam produzir a mesma quantidade de tijolos. Foram a Faraó, pediram a Faraó, Faraó, por favor, diminua a carga. E Faraó disse, não vamos diminuir a carga, vai continuar do mesmo jeito. Faraó, até porque o próprio Deus estava endurecendo o coração dele para realizar uma grande revolução. Quando o Faraó não dá ouvidos, Deus permite para realizar uma grande revolução na terra. E é isso que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Você que está aí agora trabalhando, passando por humilhações, passando por situações difíceis, use a sua cabeça, a sua capacidade, a sua fé. Não tenha medo. Deus é contigo. E você vai vencer. Só que o povo, eram 430 anos. Eles não conheciam outra vida senão aquela de pisar barro e construir monopólios para Faraó. Eles não conheciam outra vida. Eram pessoas que eles tinham medo. Tanto que quando eles estavam lá no Egito, no deserto, diante da dificuldade, eles queriam voltar. É melhor lá comer o resto do Egito, as cebolas do Egito, do que aqui no deserto que não tem nada para comer. Muitos têm medo do novo, querem viver numa zona de conforto, com aparentemente um conforto, na verdade uma escravidão que não é uma escravidão da fé, uma escravidão de caprichos. Então, leia o restante desse versículo, que é muito forte, e aí você vai entender. Moisés foi a Deus, falou com Deus, olha, eu fui lá, falei com o Faraó, não adiantou, não resolveu. Não vamos ler tudo para não prolongar, e eu quero deixar também para você acompanhar, você ler,
Mas o fato é que o Espírito de Deus não quer que você esteja escravo do pecado, escravo da mágoa, escravo, sabe, de uma doença, de uma enfermidade. Qual é o faraó que está na sua vida? É um vício? É a depressão? É a insônia? O que está te chicoteando? O que está te maltratando? O que está acabando com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho? Sabe, se liberte disso. Se liberte, clame, invoque, para que você saia dessa situação e viva o novo, viva o melhor de Deus. Eu estou falando de Moisés porque Moisés é um exemplo de uma pessoa que foi enviada por Deus e Deus trabalhou com sinais, prodígios e maravilhas. Hoje nós estamos vivendo numa fé e numa graça espiritual no nome do Senhor Jesus, que você está, sabe, escravo novamente como o povo de Israel estava. Diferença é que você está aí quebrando tijolo, fazendo tijolos no pecado, errando, falhando, vivendo uma vida de sofrimento, e você só vai sofrer se você viver longe de Jesus. Não é longe de igreja, longe de religião, longe de pastor, não, longe de Jesus. Longe de Jesus você vai sofrer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então pense nisso, coloque a sua vida diante de Jesus e Ele vai fazer a obra na sua vida, tá bom? Se liberte de toda a opressão e creia. Faraó não sabia o que estava por vir, mas Deus logo iria se manifestar. E ele disse: eu não conheço Deus nenhum, mas logo, logo ele vai conhecer. Logo, logo ele conheceria esse Deus. E as pessoas que olham para a sua vida e dizem assim: eu não sei quem é o seu Deus, logo, logo elas vão saber qual é o seu Deus. Deus vivo, Deus de Israel, o Deus que te enche do Espírito, o Deus que te renova, o Deus que te abraça, que cuida de você. Teus inimigos, as pessoas que não conhecem o teu Deus e te humilham no trabalho, em casa, na rua, no dia a dia, zombam da sua fé, e elas vão ver logo, logo esse Deus na sua vida. Eu tenho certeza disso. E é nessa fé que eu vou orar hoje. Olha, é nessa fé que eu vou orar. Eu vou pedir que você estenda as mãos para cá, por favor. Estenda as suas mãos para cá, no nome de Jesus. Por favor, estenda as suas mãos. Deixe-me orar agora em nome de Jesus. Só lembrando, nos perdoe, nós estamos ainda no local improvisado. A iluminação, se não tiver boa, o áudio, se não tiver 100%, nos perdoe. Mas olha, com áudio bom, sem áudio bom, com iluminação boa, iluminação ruim, não interessa, não importa. Se o Espírito de Deus está sobre nós, você vai ser abençoado agora. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu determino que essa pessoa seja livre da escravidão do vício, da escravidão da miséria, da escravidão da depressão, da insônia, da escravidão dos remédios, da escravidão financeira, das dívidas, da opressão de pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Eu estendo a minha mão e eu abençoo a sua vida agora. Eu abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo o seu lar, abençoo o seu trabalho. Seja livre agora. Ó poderoso de Israel, eu não sei aonde ela está, meu Pai. Eu não sei onde ela se encontra. Eu não sei onde ela está nesse feriado, mas que haja agora paz. Que o teu Espírito venha possuí-la de poder, de alegria, de força. Seja livre de toda angústia, de todo medo, de toda incerteza. Não tenha medo, Deus é contigo, Jesus é contigo, Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir. Ó soberano de Israel, nós te engrandecemos, te louvamos, te exaltamos e determinamos que aqueles que estão nos hospitais sejam todos curados agora, os que estão nos presídios sejam livres em nome de Jesus, os que estão desprezados, rejeitados, abandonados, humilhados, envergonhados, meu Pai, que sejam estes alcançados. Ó meu Senhor, eu abençoo todos que oram conosco em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pessoa que está em casa, no trabalho, no carro, onde ela estiver. Receba paz,
Meu Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos aonde quer que exista uma pessoa pregando a tua palavra, um servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está pregando a tua palavra, seja no Brasil, seja em qualquer outro país desse mundo, onde ele estiver, Senhor, seja estes abençoados, curados e restaurados. Seja livre agora. Receba paz, receba vida, receba salvação. O Espírito de Deus te fortalece, te renova. Eu abençoo todos os servos do Brasil e do mundo, onde quer que ele esteja, meu Pai, nos estados, nos países, onde estiver um homem de Deus, não importa a igreja, que ele seja fortalecido e abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Receba paz, e quem crê diga amém e graças a Deus. Muito bem, pode ter certeza que o Espírito de Deus já está te abençoando. Ore pelos servos. Você que é uma pessoa de fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ore pelos pastores, por suas esposas, seus filhos. Peça a Deus pelos servos de Deus, de qualquer denominação, de qualquer igreja. Peça a Deus pelos servos de Deus. Ore pelos servos, aqueles que já estão estabilizados, aqueles que estão começando, aqueles que estão já num estado de crescimento espiritual. Enfim, ore por todos. Tem servos de Deus agora precisando de oração em todo lugar do mundo. E a sua oração é importante, tá bom? Sejam todos abençoados. Eu oro pela sua família, você ora por nós e vai dar tudo certo, porque Deus é conosco. Não há o que temer. Logo estaremos ao vivo abençoando vocês. Eu volto amanhã às 22 horas e volto amanhã às 6 da manhã. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative as notificações. Ative as notificações e se inscreva no canal, que é importante para que você possa mostrar para o YouTube que o conteúdo postado aqui é, de fato, um conteúdo importante, tá bom? Um grande abraço a todos, muita luz e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo restinho de feriado para todos. Bom descanso e amanhã, sexta-feira, ore forte para queimar todo o mal, porque Deus é contigo.